Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel Jorge, eu sou discente do curso de Biomedicina, membro da Liga de Fisiologia e hoje a gente vai conversar um pouco sobre filtração glomerular. Os rins, eles são responsáveis pela excreção de resíduos pela formação da urina. Eles são compostos por néfrons, que são as unidades funcionais filtradoras dos rins, onde ocorre a filtração, reabsorção, secreção e excreção de substâncias. A parte inicial do néfron é chamada de cápsula de Bowman ou cápsula glomerular. Ela é uma estrutura oca que circunda o glomérulo, que é o emaranhado de capilares. A combinação desses dois elementos é chamada de corpúsculo renal. Esse corpúsculo renal, ele é responsável pela filtração glomerular. Mas o que seria essa filtração? A filtração glomerular é o movimento do líquido do sangue presente no glomérulo renal para o lúmen do néfron. Esse processo ocorre somente no corpúsculo renal. A filtração é o passo inicial para a formação da urina. É um processo que gera um filtrado com as mesmas concentrações do plasma, exceto a célula sanguínea e as proteínas plasmáticas. Apenas 20% do volume do plasma que flui ao longo dos rins é filtrado e menos de 1% é excretado na forma de urina. O restante é direcionado para os capilares peritubulares. Essa porcentagem do volume total do plasma que é filtrado para dentro do lúmen do néfron é denominado fração de filtração. Caso todo o plasma fosse filtrado, haveria a formação de massa de células e proteínas plasmáticas dentro dos glomérulos, o que impediria a sua saída. No entanto, essa filtração ela não ocorre de maneira livre. As substâncias que deixam o plasma precisam passar por 3 barreiras antes de entrar no lúmen do néfron. Essas barreiras são chamadas de barreira de filtração. O endotélio dos capilares glomerulares é a primeira barreira. Esse endotélio ele é fenestrado, ou seja, possui uma camada celular contínua com a presença de poros. E esses poros vão permitir a filtração inicial dos componentes do plasma, impedindo que as células sanguíneas deixem os capilares. Nesse endotélio também há a presença de proteínas carregadas negativamente que vão repelir as proteínas plasmáticas negativas. A segunda barreira é a lâmina basal. Ela é uma camada acelular de matriz extracelular que separa o endotélio capilar do revestimento epitelial da cápsula de Bowman. Ela é composta por glicoproteínas carregadas negativamente, colágeno e outras proteínas. Ela vai impedir a passagem da maioria das proteínas do líquido que é filtrado. O epitélio do cápsula renal ele é a última barreira de filtração. Uma porção do epitélio vai circundar cada capilar glomerular, formando células especializadas denominadas de podócitos. Esses podócitos eles possuem extensões citoplasmáticas longas, denominadas de pedicelos, que se estendem do corpo principal da célula. Essas extensões elas vão envolver os capilares glomerulares e se interligarem entre si, formando estreitas fendas de filtrações fechadas por uma membrana semiporosa. A membrana semiporosa possui proteínas únicas, como a nefrina e a podocina, que auxiliam na filtração. Estudos indicam que em pessoas que essas proteínas, a nefrina e a podocina, estão ausentes ou anormais, são encontradas proteínas plasmáticas na urina, um indicativo de que houve uma falha na filtração glomerular. Junto a essas barreiras, existem células mesangiais, que ficam entre e ao redor dos capilares glomerulares. Essas células possuem feixes citoplasmáticos semelhantes à da actina, fazendo com que essas células sejam capazes de contrair e alterar o fluxo sanguíneo nos capilares. Elas também secretam citocinas associadas ao processo inflamatório e imunitário. Essa é uma micografia que vai mostrar os detalhes dos podócitos ao redor do capilar glomerular. E o que determina essa filtração glomerular? O que determina essa filtração é basicamente a diferença de pressão. É basicamente o mesmo esquema que acontece com a difusão dos gases nos capilares sistêmicos e ela é influenciada por 3 pressões. A primeira pressão é a pressão hidrostática no capilar glomerular, que é a pressão que o líquido dentro do capilar exerce sobre o endotélio permeável.
ela também é relativa à pressão arterial média. Ela é basicamente em torno de 55 milímetros de mercúrio e favorece a filtração para dentro da cápsula renal. E mesmo que a pressão ao longo dos capilares possa diminuir, ela permanece maior que as pressões contrárias, o que faz com que a filtração ocorra ao longo de quase todo o comprimento do capilar glomerular. A segunda pressão é a pressão colodosmótica no capilar glomerular e é a pressão que a proteína dentro do capilar exerce atraindo o líquido presente para impedir que ele saia do capilar. Essa pressão ela é maior dentro dos capilares do que na cápsula de Bowman. E ela gira em torno de 30 milímetros de mercúrio e favorece o movimento de volta para os capilares, ou seja, é uma pressão contrária à filtração glomerular. E a terceira pressão é a pressão hidrostática do líquido capsular, que é a pressão que o líquido dentro da cápsula renal exerce sobre o endotélio capsular. O líquido filtrado ele precisa deslocar o líquido já presente na cápsula de Bowman, e isso faz com que ele exerça uma pressão contrária à filtração. Essa pressão é em torno de 15 milímetros de mercúrio e ela se opõe à filtração glomerular. Deste modo, a força resultante é em torno de 10 milímetros de mercúrio, que favorecendo a filtração glomerular. E mesmo que pareça uma pressão relativamente baixa, quando combinada com a natureza permeável dos capilares fenestrados, ela resulta em uma filtração considerada rápida. E de forma resumida, temos basicamente uma pressão sanguínea que vai empurrar o plasma para ser filtrado, a pressão das proteínas plasmáticas que vão sugar, tentar puxar novamente esse plasma que foi filtrado, e uma outra pressão que vai tentar empurrar o plasma já filtrado, entendeu? E essa diferença de pressão, ela vai exercer uma taxa de filtração glomerular, que é o volume de líquido filtrado dentro da cápsula de Bowman por um determinado taxa de tempo, e ela é em torno de uma média de 125 ml por minuto ou 180 litros por dia. Considerando que o volume do plasma é de cerca de em torno de 3 líquidos, significa que o volume inteiro do plasma é filtrado pelos rins 60 vezes por dia ou 2,5 vezes por hora. E se a maior parte do filtrado não fosse reabsorvida durante a passagem pelos néfrons, ficaríamos sem plasma apenas em 24 minutos de filtração. E essa taxa de filtração glomerular ela vai sofrer influência de dois fatores. A pressão de filtração, que é determinada primariamente pelo fluxo renal e pela pressão sanguínea, ou a pressão hidrostática, e o coeficiente de filtração, que é determinada pela área de superfície dos capilares disponíveis para filtração e a permeabilidade da barreira. Como a pressão sanguínea fornece a pressão hidrostática dentro dos capilares para impulsionar a filtração glomerular, é válido pensar que, caso a pressão sanguínea aumentasse, a taxa de filtração glomerular também aumentaria, e vice-versa. No entanto, esse não é o caso. A taxa de filtração glomerular ela é notavelmente constante em uma ampla faixa de pressão sanguínea, que vai variar de 80 milímetros de mercúrio a 180 milímetros de mercúrio, e ela vai ser mantida constante através de uma autorregulação que vai controlar o fluxo sanguíneo que vai chegar nos rins. A taxa de filtração glomerular ela é essencialmente controlada pela regulação do fluxo sanguíneo nas arteríolas, e se a resistência aumenta na arteríola aferente, a pressão hidrostática ela vai diminuir nos capilares e diminuir a taxa de filtração glomerular. Com isso, vai aumentar o fluxo sanguíneo para os outros órgãos. E caso haja uma resistência na arteríola eferente, o sangue ele vai ficar represado nos capilares glomerulares e a pressão hidrostática ela vai aumentar junto com a taxa de filtração glomerular.
Modificações opostas, como vasodilatação, das arteríolas aferente ou eferente vão ocorrer. E a maior parte da regulação ocorre na arteríola aferente. A taxa de infiltração glomerular ela vai ser altamente regulada. Ela pode ser regulada por controles locais, como a resposta miogênica e a retroalimentação túbulo-glomerular, ou através de controles externos, como os hormônios e os neurônios autonômicos, sendo importantes para manter a homeostasia. Os controles locais ou a autorregulação são importantes para poder manter e preservar e proteger, né, as barreiras de filtração contra a pressão sanguínea alta que pode danificá-las. Os controles externos, eles atuam mudando a resistência das arteríolas e alterando o coeficiente de filtração. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma. A resposta miogênica, ela é uma habilidade intrínseca do músculo liso vascular de responder à mudança de pressão. A alta pressão sanguínea ela vai provocar o estiramento do músculo liso da parede da arteríola e esse estiramento ele vai provocar a abertura de canais iônicos sensíveis ao estiramento, o que vai resultar numa despolarização muscular. E como resultado dessa despolarização, haverá aberturas de canais de cálcio controlados por voltagem e o músculo liso vai se contrair. A vasoconstrição, ela vai aumentar a resistência ao fluxo, diminuindo o fluxo sanguíneo para a arteríola, pela arteríola. Essa redução de fluxo diminui a pressão de filtração no glomérulo, ou seja, ele vai reduzir a taxa de filtração glomerular. Caso essa pressão sanguínea ela diminui, haverá a vasodilatação. No entanto, a vasodilatação ela não é eficaz em manter a taxa de filtração glomerular como na vasoconstrição, em razão da arteríola eferente ser naturalmente bastante relaxada. E quando a pressão sanguínea ela diminui, há também a redução da taxa de filtração glomerular. Esse decréscimo ele é adaptativo, pois se menos plasma é filtrado, menos líquido é perdido, ajudando assim o corpo a conservar o volume de sangue. A resposta miogênica ela foi o primeiro controle local, e agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre a retroalimentação túbulo-glomerular, que também é um controle local. Ele é um mecanismo de controle local de sinalização parácrina, pelo qual o fluxo de líquido que vai passar pela alça de Henle vai influenciar na taxa de filtração glomerular. O néfron ele possui uma configuração torcida, e a porção final do ramo ascendente da alça de Henle ela vai passar entre a arteríola eferente e a aferente, entrando em contato com a outra. E essa região ela vai ser chamada de aparelho juxtaglomerular. E as paredes elas vão ser modificadas, formando uma placa de células chamada de mácula densa no túbulo. E na parede da arteríola aferente, a presença de células musculares lisas, especializadas, denominadas de granulosas, que elas vão secretar renina, que é uma enzima envolvida no balanço de sal e água. Quando há um aumento na taxa de filtração glomerular, há uma maior passagem de NaCl pela mácula densa. E esse aumento de cloreto de sódio faz com que as células da mácula densa enviem sinais parácrinos à arteríola aferente vizinha. E essa arteríola ela vai se contrair, aumentando a resistência ao fluxo e diminuindo a taxa de filtração glomerular. Há indícios de que as células da mácula densa elas transportam o NaCl e que o aumento no transporte de sal inicia a retroalimentação túbulo-glomerular. A sinalização parácrina ela é considerada complexa e ainda controversa. No entanto, estudos mostraram que alguns sinais parácrinos, incluindo ATP, adenosina e óxido nítrico, passam da mácula densa para a arteríola aferente. Finalizando os controles locais e começando os controles externos, o controle neural da taxa de filtração glomerular ele é realizado por neurônio simpático,
que vão inervar as arteríolas aferentes e eferente. Estão envolvidos no processo a noradrenalina e os receptores alfas dos músculos lisos. E quanto mais estímulos o neurônio simpático manda, há mais liberação de noradrenalina nos músculos lisos, resultando numa vasoconstrição. Se a ativação simpática ela é moderada, há um pequeno efeito na taxa de filtração glomerular somente. Entretanto, se a pressão sanguínea ela cai devido a uma hemorragia ou uma desidratação intensa, ocorre uma vasoconstrição das arteríolas induzidas pelo simpático, que vai diminuir a taxa de filtração glomerular e o fluxo sanguíneo renal. Esse é um mecanismo considerado adaptativo que ajuda a conservar o volume de sangue. Outro mecanismo externo são os hormônios. Vários hormônios podem influenciar na resistência arteriolar e os mais importantes são as prostaglandinas, que são vasodilatadores, e a angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor e participa do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esses hormônios eles podem afetar o coeficiente de filtração, atuando nos podócitos ou nas células mesangiais. E se o tamanho dos podócitos mudar e aumentar as fendas de filtração glomerular, aumentará a área de superfície disponível para a filtração e, consequentemente, a taxa de filtração glomerular. A contração das células mesangiais, ela altera a superfície capilar glomerular disponível para a filtração. Também há outros reguladores. O óxido nítrico, ele é um outro regulador. Ele vai ativar uma cascata intracelular nas células musculares lisas, vasculares e promover a vasodilatação. Outros mecanismos, outros elementos também podem provocar o relaxamento das arteríolas aferente. E há muito ainda o que se aprender sobre os processos relacionados à filtração glomerular. Bom, gente, de forma resumida, nem todo plasma é filtrado e muito menos ainda é excretado. Existem 3 barreiras de filtração: o endotélio capilar, a lâmina basal e o epitélio capsular. A filtração glomerular ela vai ocorrer por diferença de pressões e a taxa de filtração glomerular ela é regulada por controles locais e externos. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais a sua atenção. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar e-mail, pode entrar em contato com o Instagram da Liga. E essas foram as minhas referências. Um bom curso para todo mundo.